João capítulo 19, a partir do verso 25, diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, ou seja, a tia de Jesus, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, ou seja, o discípulo amado, Jesus primeiro disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse para o discípulo amado: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, a gente está diante de um relato, como alguns outros que se encontram em Marcos, Mateus, Lucas, sobre a crucificação de Jesus, o momento, o durante ali a crucificação, Jesus já crucificado. E diz o texto aqui, irmãos, que essa reunião familiar, reunião no sentido de ajuntamento familiar, porque Jesus estava na cruz, pendurado, crucificado, já surrado, já ensanguentado, já sofrendo, e aos pés da cruz, um detalhe importante, um parêntese, esse pessoal que estava aos pés da cruz, era um pessoal muito corajoso, porque foram só eles que ficaram até o fim seguindo Jesus. Todos os outros se espalharam, se esconderam, entendeu? Com medo. E somente, no caso aqui, como o texto diz, Maria, mãe de Jesus, a irmã de Maria, ou seja, a tia de Jesus, e mais esse discípulo, que de todos os discípulos, apóstolos, foi o único que se manteve até o fim, seguindo Jesus naquela jornada de julgamento, de processo ali judicial, aquela manobra toda que fizeram. E diante disso aqui, irmãos, essa reunião familiar, tem umas coisas interessantes que se destacam aqui, Você vai ver, a primeira coisa interessante é essa família de Jesus. É uma família meio fora dos moldes, é uma família meio fora dos parâmetros. Porque qual o parâmetro que nós temos em nossa mente quando nós pensamos em família? É esse parâmetro da Patrícia e do Sandro, Foi perfeito. A Patrícia, a esposa, o Sandro, o esposo, e os filhinhos. Tem cachorrinho lá? Ainda não, mas vai ter, Esse é o parâmetro familiar. É um parâmetro bom, ideal, bonito, de Deus, irmãos. Só que a realidade humana, quando diz respeito à família, ela quebra parâmetros. Ela quebra. Você vai encontrar Jesus aqui tendo somente uma mãe. José aqui já havia morrido. Até mesmo porque Jesus seria filho de José aos olhos daquela sociedade, daquele momento histórico, daquela situação. Porque se hoje você sabe que Jesus foi gerado em Maria pelo poder de Deus através do Espírito Santo, é porque hoje você lê nos Evangelhos. Mas quando Jesus nasceu, cresceu e foi crucificado, os Evangelhos não existiam, irmãos. Então, no âmbito social daquele momento, todos entendiam que Jesus era filho de José. Todos, irmãos. Maria não saiu publicando que ficou grávida pelo poder do Altíssimo. Não saiu, não. Ela ficou quieta. Aquilo ficou algo
ali no âmbito familiar. Porque não era a intenção de Deus que ela falasse também disso. A ordem do anjo foi somente que ela se entregasse para se tornar, a gente até brincou quarta-feira, uma espécie de barriga de aluguel, só isso. O anjo não a instruiu, dizendo: Maria, após nascer esse filho, saia por aí dizendo que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Convença as pessoas, pregue isso, fale isso, nada disso. Jesus como bebê, Jesus quando criança, Jesus quando adolescente, ele sempre foi sendo visto como filho de José. Como filho de José. Mas em dado momento da vida, Jesus, aos olhos da sociedade daquele momento lá, Jesus perdeu seu pai. O que eu quero dizer, irmãos, é que a realidade familiar, existencial, prática do dia a dia, não tem parâmetro. Você vai encontrar famílias, e talvez aqui tenha, onde você não tem nem o pai nem a mãe, mas você tem irmãos que criam uns aos outros. Você vai encontrar casas onde você não tem nem pai, nem mãe, nem irmão. Você vai encontrar o pessoal vivendo junto ali, um cuidando do outro. O que eu vejo aqui, irmão, nesse texto, através da família de Jesus, é que família é a pessoa que está inserida no ambiente onde outros cuidam dela e ela também cuida desses outros. Não importando se entre esses outros exista ou não um pai ou uma mãe ou um tio ou um irmão, o que importa, o que dá sentido àquilo, aquele grupo de pessoas a se tornar família, é na verdade esse sentimento de cuidado uns com os outros. Porque há construções, há casas, onde você tem o pai e a mãe, os filhinhos, só que você não tem nenhum cuidado uns com os outros. É cada um por si. É cada um por si. É o pai olhando do seu lado, é a mãe olhando do lado dela, é a cada criança ali criando o seu ambiente de entretenimento. É assim. Então, irmãos, o primeiro ponto é que através dessa família de Jesus a gente entende que não há parâmetro. E isso eu quero dizer aqui bem claro, porque tem gente que tem vergonha da família que tem. Não tenha vergonha da família que você tem. Não tenha vergonha se de repente você até por um determinado tempo foi cuidado por uma pessoa que é um bêbado, um alcoólatra, e jogado. Não tem vergonha. Isso é realidade, irmão. E eu falo isso de carteirinha, porque eu tive uma mãe que por toda a minha vida eu vi a minha mãe com dificuldade de andar, porque ela se acidentou, um carro que pegou ela ainda de resguardo de mim, eu era ainda recém-nascido. Então, em toda a vida que eu tive com a minha mãe, eu sempre a vi com dificuldade de andar. E eu, como eu era assim muito roeiro, muito largadão pela rua, eu tinha vergonha da minha mãe. Chegou um ponto, irmãos, que a minha mãe não podia andar realmente, só conseguia sair na rua de cadeira de roda. E eu lembro, com os meus 10, 9 anos de idade, 11 anos de idade, em determinado local, e eu de longe vi a minha mãe sendo levada por uma das minhas irmãs, ou as minhas duas irmãs, e eu me escondia. Porque na minha concepção, uma mãe tinha que andar. Na minha concepção, os meus colegas iam se encher de pena de mim, eu não gostava de ser mais de pena. Até hoje não gosto não. Pena, negócio de galinha, então não vai sair daqui dessa
solteiro. Mas quando criança isso confundia na minha mente, eu ficava, entendeu? Assim, quanta gente, irmãos, tem esses complexos. E eu perdi minha mãe ainda novo, com 13 anos de idade, perdi minha mãe. Infelizmente, enquanto eu vivi com minha mãe, eu não consegui ter a maturidade mental que depois eu passei a ter para recebê-la bem como minha mãe, de forma pública, social e sei lá, da forma que fosse. Quantos de nós, irmãos, temos dificuldade de assumir a família que temos porque nos baseamos em parâmetros? Parâmetros que têm a sua origem, sabe lá onde? Sabe lá onde? E você olhando Jesus nessa família, presente com Ele, você já percebe que não tem parâmetro. Se você olhar então a genealogia de Jesus, aí que você vai ver que é uma bagunça só. Você vai encontrar na genealogia de Jesus sogro que por não cumprir a palavra com a nora, acabou tendo relação com ela sem saber que aquela era a nora dele e teve filho com ela. E esse filho que teve com ela gerou outros e foi por isso um dos ancestrais de Jesus. Que família doida é de Jesus, glória a Deus. Você vai encontrar na família de Jesus uma moça chamada Raabe. Era Raabe, ela tinha um bordel, tinha uma terma. Hoje é terma, né? Antigamente era bordel. Tá rindo? Ela tinha. Ela tinha uma terma lá e devia ficar brilhando, igual quando você passa por aí. Não é? Casa da luz vermelha. Irmão, a gente está no Rio de Janeiro, você passa no centro da cidade, vê um montão de bolinha vermelha, tu sabe, aquilo aqui é errado, tinha um negócio desse aí. E essa mulher, a Raabe, irmão, a Raabe, ela está lá na genealogia do mestre. Uma prostituta. Irmão, qual é a família que você tem? Hã? Você tem vergonha dela? Tenha não. Ame a tua família. Só Deus sabe a vontade que de vez em quando me dá de ter minha mãe. Se eu pudesse ter minha mãe agora. Ih, rapaz, eu tenho umas aventuras com ela. De vez em quando eu estou perdido aí pelo estado do Rio de Janeiro, e eu ia jogar do lado de mim no carro e vamos embora, mãe. Meu pai também. Meu pai é outra história. Meu pai, quando eu era novo, meu pai era. Eu nasci, meu pai ia fazer 50 anos de idade. Eu estava 10 anos. Então, quando eu tinha 10 anos, meu pai já tinha 60. Então, eu já via meu pai idoso. Então, foi outro negócio também. Cabeçudo eu, né, irmão? É, mas você também. Mas graças a Deus, né? O meu pai, eu alcancei a maturidade. Até cheguei a trazer meu pai aqui. Quem lembra do meu pai? Os antigos, lembra, Maurício? Lembra? Quem lembra? Wallace, magrinho, né? Fumava igual um chaminé. Seu Zé. O nome dele era Amado, mas era Seu Zé para todo lado. Eu, graças a Deus, irmãos, ele veio falecer, eu já estava com 22 anos, então eu tive a oportunidade de amadurecer mais e receber meu pai bem. Irmão, que família você tem? Jesus tinha essa aqui. Agora, uma outra coisa que é interessante, irmãos, eu quero aqui destacar só 3 desse texto. É que não importa o parâmetro, não importa a aparência, não importa o formato, não importa como a tua família é, não importa. É tua família, irmão. Ame tua família, ore por ela. Eu sei que tem família nossa que só cria problema, né? Ah, sempre tem um. É a casa de todo mundo, sempre tem 1, 2, 3. Misericórdia. Ama. Ah, pastor, não dá para eu acompanhar, não.